Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós, nós continuaremos a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A questão da circuncisão dos não-judeus. Chegaram então alguns homens da Judéia que ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos, providos e encaminhados pela comunidade. Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciões, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns da seita dos fariseus, que haviam abraçado a fé, prostraram, dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos em Jerusalém. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe prestou uma comprovação, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. E não fez discriminação entre nós e eles, mas purificou o coração deles mediante a fé. Então, por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós mesmos podemos suportar? Ao contrário, é pelas graças do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simeão acabou de nos lembrar como, desde o começo, Deus escolheu de meio das nações um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei
suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o restante da humanidade procure o Senhor, com todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde sempre. Por isso julgo que não devemos inquietar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminados pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés tem em cada cidade os seus pregadores que leem todos os sábados nas sinagogas. O decreto dos apóstolos e sua divulgação. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a igreja, resolveram escolher alguns dentre eles para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornam vosso espírito, mas eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, pois decidimos, o Espírito Santo é nosso, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do reconforto que trazia. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito aos irmãos, reconfortando-os e dando-lhes firmeza. Depois de algum tempo, despediram-se em paz dos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia, e junto com muitos outros ensinavam e anunciavam a boa nova da palavra do Senhor. Segunda viagem de Paulo com Silas. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panfilia os havia abandonado. Em vez de acompanhá-los na missão,
A discordância se agravou a tal ponto que cada um foi para o seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu para recomendado pelo irmão a graça do Senhor, percorrendo a Síria e a Cilícia, ia confirmando as igrejas até os confins da terra. Esse foi o capítulo 15. O que a gente pode tirar daqui? Hum, é, é, hum, esse é um capítulo que eu não estou conseguindo, não consigo ter hum, hum, primeiro fala da circuncisão, né? Hum, é. Talvez a gente possa pensar que esse texto se trata de uma de uma busca pela decisão, hum, decisão de coisas que envolvem muitas pessoas, né? Quando muitos precisam escolher alguma coisa, como deve ser escolhido, né? Vocês já pararam para pensar como que é feito a escolha das coisas, né? Como se traduz esse investimento humano, esse investimento global, como a gente decide como investir nas coisas, por que Deus decidiu investir em mim alguma coisa, nessa vida e essas coisas, por que Deus investe em cada um alguma coisa, porque nós conseguimos investir juntos, né, pensando em colheitas. Na verdade, aparece-me que a melhor escolha que o homem aprendeu foi aguardar. Só que aguardar é... o aguardar é cheio de informações. A cada determinado conjunto de tempo, né? A cada contagem de tempo que o aguardar apresenta-se sobre essa necessidade de escolha, a partir das opções, vão surgindo dúvidas. Então, as dúvidas elas vão surgindo dessa necessidade de escolher. A gente só tem uma escolha ou uma não escolha, né? Só que essa escolha mudará o universo. A não escolha manterá o universo em realização daquilo que foi escolhido anteriormente. Então, a cada colheita, a cada momento de escolha, você tem a possibilidade de mudar o universo.
E aí o que acontece? Quando os apóstolos escolheram se separar, foi uma necessidade de mudar o universo. Talvez eu pregue bem a palavra, mas junto de uma pessoa eu não consigo pregar. Você está entendendo? É uma escolha, né? A separação, ela pode e talvez faça em nós uma mudança no universo, o qual nos levará para um novo universo, um universo modificado por essa decisão. E talvez essa decisão nem seja nós mesmos que tomemos. É todos os fatores que foram empregados anteriormente que tomaram. Às vezes essa consciência que temos e aguardamos até o momento que nós formos escolher, seja uma quadrilha de imersões, lógicas, sistematizações que nós encontramos no meio e fizeram as modificações a partir dessa passagem por esse meio. Então, quando a gente se reúne, né, nós decidimos se reunir e, de alguma forma, aquela reunião faz com que todos partam de um comum, né? De um eixo comum, de uma decisão comum. E até que essa reunião aconteça novamente, esse eixo comum se mantém naquele universo. Até que se reinicie com a coragem da união, a decisão. E é isso que está mostrando a partir desses apóstolos. E já pensou que... Você já parou para pensar que talvez todas as nossas ações esperam e se preparam para a próxima escolha, para a próxima reunião, uma vez que de alguma forma nós nos reunimos, o nosso espírito se reúne. Então a gente está aguardando ou está escolhendo? E a maior parte do tempo estamos aguardando. Por isso que se dizem, aguardando a vinda do Filho de Deus. Do definir de Deus. Deus é justo. Deus escolha por nós. Deus quer o bem. Quer o bem. Aguardar o Filho de Deus. Ao aguardar o Filho de Deus, a gente tem como Deus aquele que escolhe por nós, né? E aí, se Deus escolhe por nós, como a gente já viu em vários capítulos da Bíblia, que ele escolhe pelos seus apóstolos, as pessoas que ele entra em contato, nós estamos salvos. Pois ele sempre escolhe o universo e a sua inovação no universo conforme ele assente, né? Ele deseja. E somos parte do desejo dele, senão não estaríamos nesse momento, nessa situação. Por mais que seja uma situação muito difícil, né? Delicada, às vezes
é, psicologicamente é, des- é, contraída, né, para os costumes, né? Porque os costumes e a percepção dos costumes é uma das maiores dificuldades de organizar, né? O organismo, às vezes, ele precisa de ter opções para sair do costume, precisa tomar decisões. E às vezes somos levados a isso, né? A partir dos experimentos e dos conhecimentos dos ponderados, né? Daqueles preparadores, dos acostumadores, né? No sentido da religião e dos registros de elevar-nos ao estado em que nos encontramos, né? E aí, dentro dessa plataforma de habitar, né? Conhecendo desse altar essas assegurações, né? Que, embora funcionem, precisam de muitas ahn, muitas ahn, muitas ações entre essa decisão, né? Então, às vezes o aguardar o tempo da decisão é é uma é uma prece, né? É uma força que não existe, mas exige existir pela pela crença, né? Pelo lado raciocinado que a gente gerou entre nós, né? O raciocínio entre nós espera de Deus. É o raciocinar que demanda de Deus a promessa, né? A, vamos dizer, o salário da vida, né? Se eu vivo, eu tenho que receber a vida. Se eu trabalho, eu tenho que receber o trabalho. Você está entendendo? Mas como eu percebo a vida se eu preciso receber a vida? Ah, eu percebo a vida vivendo, experimentando, viajando, convivendo. É assim que eu recebo a vida. Quer dizer, percebo a vida que há em mim, causando diferenças, fazendo diferença. Só que é como eu falei, né? Chega um momento que precisamos escolher, né? Viver ou morrer. Precisamos escolher juntos, viver ou morrer por isso. E às vezes esse isso é uma é uma é uma fonte de trabalho, de aliança que a gente fez com o mundo, né? Por exemplo, a gente tem uma aliança trabalhística, né? Essa aliança trabalhística, né, ela segmenta-nos no exercício cotidiano para retornarmos o fim que é o benefício trabalhista, né? Então a gente trabalha para receber dessa aliança tudo aquilo que se diz está no poder. E é a mesma coisa que acontece com a vida, né?
A vida, esse trabalho, essa aliança, ela descende daquilo que aparece em relação ao viver dentro do conjunto raciocínio que impera sobre isso, receber, né? Eis o verbo tanto da vida quanto da morte, né? Receber, perceber. E às vezes percebemos que não é que nos falta Deus, mas que dentro dessas alianças que pertencemos, dentro da sociedade, tem um exército de injustiça, né? Tem um exército de mentiras, um exército de maldades, de dificuldades, de modos de operações que não são bem certos, não deveriam ser assim. Tem alguma coisa errada, mas funcionam, né? As pessoas, elas meio que ignoram pela simples percepção de não sair mais daquilo que aparece ser, né? Não parecer que vai contra isso. Não dar o braço a torcer, não, né, insistir, não falar o que está acontecendo, né? Guardar para si. E isso é muito sério, porque muitas pessoas são acostumadas a guardar essas coisas para si, pensando, né, na individualidade, no comportamento da, vamos dizer, do treinar em ser forte para não dizer o que pensa, não dizer o que sente. E isso é totalmente ruim, né, para as decisões, porque se nós vivemos juntos em uma cidade e as nossas decisões vão mudar o universo, se você não disser o que você sente, você não está vivendo no futuro do universo, ou você não gosta do universo futuro, porque você não o seu ponto não vai causar diferença no universo na hora que a escolha for feita. E aí é que pega muita gente. Como nós podemos escolher esse tipo de universo, esse tipo de escolha que nos trouxe a dificuldades financeiras, né? Não dividir com o irmão, né? Como a gente escolheu isso? Será que foi pela falta de falar de algumas famílias? Pela falta de reclamar? Eu tenho certeza que foi. Eu não só sei. Eu não só acho. Eu tenho certeza. E a causa do mal que habita entre nós, a grande causa do mal que habita entre nós é o silêncio. É o silêncio e o medo administrado ao longo das expressões, ao longo das montagens, das decisões familiares. Muitas famílias decidiram se manter caladas diante do poder, diante do patrão, diante disso e daquilo, do governo. Por quê?
para não serem abandonadas, para não perderem o trabalho, o mísero trabalho, como se o trabalho fosse algo que você ganhasse e não que você fizesse por exercimento da melhoria da qualidade de vida de todos, de irmão para irmão. Eu ganho um trabalho, eu tenho a oportunidade de trabalhar. Quando foi que a gente se uniu para mudar o universo, para mendigar trabalho, como se trabalho fosse uma ajuda? Quando a gente resolveu escolher isso? Porque nós escolhemos a vida que vivemos. Deus nos deu a liberdade e na obra da cidadania, na instalação dos homens dentro da habitação, no trabalho que exerce sacrifício, que forma moral, que ajuda na educação, que administra tudo, não poderia ser logicamente uma escolha do ser para os seus filhos o ato de pedir trabalho, mendigar trabalho, dizer que é bom para o trabalho, que deve ser escolhido. Tá errado, cara. Educação tá errado. Isso não é. Nós não escolheríamos isso. Será que estávamos nos protegendo? Eu creio que não. Cara, eu não me sinto protegido. Eu me sinto muito violentado atualmente. Eu me sinto muito violentado. É uma violência para mim. E eu não falo isso com medo de ser chamado de mulherzinho. Um método muito utilizado para calar as pessoas. O medo de ser zoado, zombado, excluído. Não pertencido, de dizer que é fraco. Pois eu não me sinto fraco quando eu falo isso. Quando eu exponho esse lado cruel da sociedade. A violência que bate em mim hoje é a escolha de muitas pessoas passadas. O universo chegou aqui por causa das escolhas passadas. Aqui é onde? Aqui em um lugar onde a gente precisa mendigar emprego. Onde a gente não tem qualidade de vida. A menos que a gente finja ter. Para parecer que tem. Onde a gente coloca a nossa vida num carro. Na necessidade de possuir veículos. Onde o transporte público é muito ruim. Onde existe medo de andar na rua, porque tem gente que vive mais na miséria do que você. Onde as pessoas têm medo de dividir, têm medo de dizer que se escondem, que não tem, pessoas que não têm coragem de dizer o que sentem, nem para seus esposos e esposas. Nem para os seus filhos, nem para si mesmo, que vira até uma doença psicológica, uma necessidade de se conhecer de novo em um consultório médico. Eu acho isso muito violento. Então talvez a gente tire daqui desse texto que existem essas escolhas, né? E que a gente não utilize das escolhas
para contestar, para formar um tribunal falso, um tribunal desgraçado, um tribunal injusto, desnecessário. Pois Deus está julgando. E hoje a gente reflete, né, a decisão desse julgamento. Então, quando formos escolher, quando nos for dada a obra de a possibilidade de escolher dentro dessa mudança do universo que teremos, que saibamos ser, né, o cristão que Jesus quis que a gente fosse, e não um cristão que o famoso ou a famosa líder religioso da sua congregação e da sua cidade, sei lá o que, queiram. Que o famoso pop papa, sei lá, queira. Não, que Jesus Cristo quis. Porque quando falam que seguem a palavra de Jesus, é mentira. Porque Jesus não é que Jesus é uma palavra, é que Jesus é a reação boa de viver. É você conseguir falar, entender que as plantas falam, que os animais falam, que tudo está falando. É você conseguir ter tempo para ouvir e para anotar, se for possível, você administrar tudo aquilo que é possível. E aí escolher dentro disso o caminho do bem, da organização, da atitude que melhora. E não na ignorância das falas. E não no julgamento falso, como se vocês tivessem como julgar, baseado nas pessoas que querem julgar, que querem resultar-nos em nichos. Não basta sermos filhos de Deus, irmãos e irmãs, precisamos de todas essas classificações para nos colocar e nos entender e nos aceitar como filhos de um nível social, um nível hierárquico, econômico, um nível de aptidão mental, um nível de aptidão comercial. Meu Deus do céu, que absurdo! Que vida desgraçada, no sentido da percepção. Que salário de vida ruim, cara. Que fracasso. Como vocês podem pensar serem vitoriosos se são fracassados? É um fracasso você ter tudo e se sentir bem no meio de quem tem nada. Isso é um fracasso. Jesus Cristo fracassou. Caraca, mano. Percebe isso? Entende que é muito melhor todos viverem qualidade de vida do que você estar nessa falsa impressão e acreditar nessa falsa impressão de vitorioso. Desmanda, sai dessa festa falsa, sai dessa festa fantasia idiota. Vão parar de fazer esses espetáculos e vão melhorar o mundo do jeito que tem que melhorar. Credo, nossa, que nos afastemos dessas falsas manifestações governamentais que dizem estar fazendo para o bem da população, para a diversão da população,
Cara, que mentira! Que ah, é um líder político que faz isso para moderar a população, para manter ela alienada, igual o cara lá nazista fazia com a Alemanha. Então, a gente não tá pra festa, não. A gente a gente tá precisando de acordar, melhorar o universo, pois a gente não quer continuar nessa violência. O salário da vida não deve ser violência, já que a gente raciocina, que a gente saiba construir um salário de amor, né? E não de violência. Que a gente não sinta essa violência toda e não por meio de cegar, não por meio de nos esconder, não, pela solução de Jesus Cristo, pela cruz sagrada, que é a nossa luz, pela confiança uns nos outros, porque eu sei que eu não vou ser roubado, porque eu sei que eu não vou ser atacado, eu sei que o espião, a inteligência, o conjunto de inteligência não vai me dar por nó, né? O anjo não vai aparecer do nada para me espetar com a sua afiação. Por isso que eu não vou ser uma fonte de para as pessoas se apropriarem como elogios, né? Poxa, olha o que eu fiz. Poxa, você fez. Desbanda daqui. Para de precisar disso. Ganhe a vida de verdade, né? Vão ganhar a vida de verdade. Você não tem a vida. Então, que o salário da vida, nossa, não seja decepção. Não seja violência. Que a gente receba vida em abundância. Eu tenho muita certeza de que todos aqueles que falam lá, no meio de um monte de gente, não, que a gente tenha vida em abundância, padre, líder, isso tudo, tem nada. E se tem, eu tenho vergonha. E não porque eu tenho inveja, isso aqui, porque ele tem. Não, eu tenho vergonha porque o mundo não tá bom para todo mundo. Como você pode ficar feliz enquanto a sua mãe lá naquela encarnação tá passando fome? O seu irmão lá naquela encarnação tá roubando, tá usando droga? Tá deprimido? Tá assim, acessado? Olha, Deus tem poder. Você é filho de Deus. Deus está em todo lugar. Você tem essa condição. Só que eu não estou dizendo que é para você sofrer. Eu estou dizendo que é para você escolher. Né? Escolha o amor para todos. Escolha o bem para todos. Escolha fazer para todos. Porque quando você faz e você pensa, você tem pensado para você e acredita que é para todos. Mas esse não é o jeito de pensar em todos. Né? Você faz parte de uma grande indústria, de uma grande cidadania, onde um cidadão é o cidadão que representa todos nós. Então, se todos não se sentirem representados por esse cidadão, na verdade, não os cidadãos, eles precisam de estar bem. Só que se eles não falam, né?
como muitos, né? Antigamente as pessoas não podiam falar, agora que podem, elas não querem falar e dizem que não falar é bom, defendem que não falar é bom. Tipo assim, não expressar o que tá sentindo, porque sai muita mentira. Não, não é, não tem mentira. Toda fala tem a verdade. A gente só precisa aprender a escutar. E a gente é capaz. A gente não precisa de fazer curso em Harvard, a gente não precisa de fazer isso e aquilo, participar de ser agente secreto, ter aqueles dispositivos de espionagem, tudo que, que o cinema traz. Não, a gente já tem a gente já tem condição disso, né? A gente estudou, a gente classificou, a gente dentro dessa casa a gente consegue escutar as pessoas e as pessoas e eu não se sentem bem nesse regime, nessa cidadania, nesse hábito, né? A gente não soube escolher o futuro, o universo deu mal para nós, né? O nosso universo atualmente não é um universo que eu queira estar, dizendo a verdade, né? Que no próximo momento, né, que formos escolher o universo, né, fizemos escolhas para mudar, que vão mudar o universo, que a gente possa fazer uma escolha que agrade a todos, né? Agrade no sentido de transforme a todos. Eu sinto muito, pessoal, mas eu sou importante. O que eu tô falando aqui é importante. Eu sou importante, eu estou lá no futuro. E você também. Então, pense bem no que você está fazendo, pense bem no que vocês estão montando, porque o que vocês estão vivendo, como vocês estão pagando, porque isso não é, isso não é, não é, seguro pra gente, né? Fazer isso com nós mesmos, né? Isso cobra caro, isso modifica muito, né? Desafina muito o gosto de viver. É muito perigoso o que a gente está fazendo, né? E Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer isso. E se a gente entende que é perigoso o que está fazendo, né? Por que continuamos fazendo? Porque temos medo. Temos medo. Por que a gente guarda mais do que precisa? Porque a gente tem medo. Por que a gente não sorri para as pessoas? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de ser julgado. Isso e aquilo. E a gente tem que acabar com isso. Essa é a questão. Se você fosse para a igreja só para aprender a acabar com isso, né? Tudo bem. Mas hoje você vai para a igreja para fazer um monte de coisa e o que é para aprender a fazer não aprende. Então tem alguma coisa errada. A gente só precisa de falar a verdade e aprender, né? Aprender a tomar essas decisões, escolher melhor. Vamos dizer assim, que assim cada um, assim como os apóstolos tomaram, poderão tomar o seu caminho, né? Digamos assim. Porque hoje em dia as pessoas estão super presas, né? E isso é uma decisão de lá de trás. É, isso não tá certo. Isso não tá agradável, né? Vamos
Vamos ver, né? Deus pode mudar isso, né? Ele já está mudando, mas nós precisamos de fazer a nossa parte. Esse é o meu, isso é o meu alerta, né? O meu pedido a você, para que a gente possa sair desse sentimento de violência, né? Essa falta para onde correr, né? Não pode pedir ajuda porque é muito artificial as coisas, é muito descartável. O humano não é confiado mais. O homem tem uma arma super poderosa nas mãos, né? Faz maldade, pode pensar. A gente não pode viver assim. Senão a gente vai começar a viver desejando morrer, né? A gente não quer trabalhar, a gente não quer viver. Isso tá errado, né? A gente precisa querer viver, querer receber a vida, perceber a vida, né? Esse deve ser a maior missão nossa. Ela tá acima de qualquer coisa, acima da saúde, acima da riqueza, acima da alimentação, acima de tudo. Tá acima de tudo. A vontade, o desejo de viver, receber a vida, querer perceber a vida, tá acima de tudo. E aí? É, tá bem pesado. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.